Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje nós vamos falar sobre o filme Um Sonho de Liberdade. É um filme mais antigo, mas que vale muito a pena a gente fazer uma reflexão espiritual sobre ele. E para a gente começar a nossa reflexão espiritual, já que você está aqui no nosso canal Tatiana Benites, ou que você está ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova, ou vendo a gente pela TV Mundo Maior, aproveite e deixe o seu like. Se você não estiver no nosso YouTube, entra aqui, deixa o seu like e deixa também os seus comentários. Você já assistiu esse filme? Você também acha que essas reflexões que nós estamos fazendo aqui estão sendo plausíveis para você? Bom, e se você não segue a gente no canal, por favor, clica ali, coloca o sininho para tocar, porque todos os dias a gente tem programação aqui no canal. Mas voltando, vamos falar sobre o filme Um Sonho de Liberdade. E para isso eu vou chamar o meu amigo Damião para dar aquela ficha técnica do filme. Damião. Olá, olá aos amigos que nos acompanham em mais uma sessão Pipoca Espiritual. Gratidão a todos. Vamos falar de Um Sonho de Liberdade. Data de lançamento 17 de março de 1995 no Brasil. Diretor Frank Darabont. 2 horas 22 minutos de duração. O Dama Andy é condenado a 2 prisões perpétuas consecutivas pelas mortes de sua esposa e de seu amante. Porém, só Andy sabe que ele não cometeu os crimes. No presídio, durante 19 anos. Ele faz amizade com o Red, sofre as brutalidades da vida na cadeia, se adapta, ajuda os carcereiros. No elenco tem Tim Robbins, Morgan Freeman, é baseado no livro de Stephen King, e é possível analisar temas abordados no filme como a busca pela liberdade e a transformação pessoal. E, sem dúvida, né, Tati, o poder da esperança, a resiliência humana, a amizade. Detalhe, uma coisa curiosa para você. O filme foi um fracasso de bilheteria nos cinemas, mas, na época eram os vídeos, cassetes, foi o mais alugado em 1995. Então, o boca a boca fez o filme acontecer merecidamente. E hoje, um grande clássico dos anos 90, Tati. É isso aí, é um filmaço, na verdade, e acho que vale muito a pena assistir. E se você não assistiu, vale a pena. Então, vamos falar desse filme, mas depois que a gente rodar a nossa vinhetinha. Agora sim, a gente vai fazer a nossa análise espiritual do filme Um Sonho de Liberdade. Bom, o Damião já falou um pouco da história, né? De como um pouco da história ali, teve um assassinato e ele é condenado injustamente. Só que ele é condenado à prisão perpétua, né? E aí eu fiquei me questionando, se ele é inocente, se ele não fez aquilo, e ele é condenado para ficar o resto da sua vida numa cadeia, por que essa pessoa tem que passar por isso, né? Daí a gente vai falar, mas e se Deus é injusto, né? Porque fez a pessoa sofrer tanto para passar por tudo isso e ele não cometeu esse crime. Nós espíritas, quando a gente estuda a continuação da vida, ou seja, a gente entende que só o corpo morre, mas o espírito continua. Quando esse espírito continua e a gente vai renascer de novo, vai ter de novo uma nova chance de contar uma nova história, a gente começa a ver que a gente vai errando, depois a gente vai acertando. Então, algumas coisas podem ter acontecido numa vida anterior
anterior a essa, já que não temos nenhuma explicação nessa vida, já que ele não cometeu esse crime nesta vida, já que ele estava seguindo uma vida regrada, né? E já que ele era inocente, por que ele foi condenado e teve que sofrer tanto tempo na cadeia? E aí a gente fica pensando também, tantas coisas acontecem, tantas pessoas também são injustiçadas, e daí a gente vai pensar, aconteceu tal coisa comigo, aconteceu tal coisa com fulano, eu também conheço o ciclano que aconteceu tal coisa, e que não tem uma explicação plausível nesta vida. Né? Essa pessoa teve uma vida regrada, errou em alguns aspectos, mas não para merecer esse preço, né, dessa justiça da terra, dessa justiça divina também. E quando a gente olha para isso sendo espíritas, a gente só vai encontrar uma resposta numa vida anterior. Porque senão, a nossa resposta seria: Deus é injusto. Porque não é justo essa pessoa passar por isso, já que ele é uma pessoa tão boa. Só que Deus é justo. Então, como é que eu falo que Deus é injusto? Eu só consigo essa resposta se eu sei que existe algo antes do que nós estamos fazendo aqui. Ou seja, uma vida anterior. Então, ele passa por essa prova, por essa dor, porque provavelmente ele fez alguma coisa numa vida passada que prejudicou alguém, ou ele foi injusto com alguém e essa pessoa teve que ser condenada por causa de uma injustiça que ele fez. Existem várias e várias hipóteses para que ele tenha feito numa outra vida passada. E não importa sabermos o que realmente essa pessoa fez. Não importa saber, por que eu tô passando por isso? Preciso saber o que eu fiz numa vida passada e tudo mais. A gente não precisa saber. O que a gente precisa fazer é se melhorar nessa vida. Mas nessa vida eu já sou uma pessoa boa. Eu não estou fazendo nada de errado. Então é a gente deixar de reclamar do que nós estamos passando e aprender com esta lição, com esta prova que nós estamos passando. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, tem uma parte que fala da paciência, né? E essa parte que fala da paciência fala sobre isso. Fala de nós sabermos não reclamar do que nós estamos passando. Entender e pegar o aprendizado de tudo isso, porque nenhuma dor dura para sempre. Nenhuma infelicidade dura para sempre. Então, quando a gente fala da paciência, é porque lá em cima, eles também estão sabendo que nós estamos passando. E daí a gente vai ficar reclamando e falando, porque eu não devia estar aqui, porque está acontecendo tal coisa, e porque não sei o quê. O que a gente está fazendo para a gente melhorar? Nada. A gente está reclamando. Então, em vez de reclamar, a gente tem que aprender a trabalhar o perdão. Aí nessa parte do perdão, não, da paciência, fala também disso, do perdão. A gente tem que aprender a perdoar, a gente tem que aprender a lidar com os tempos que não são nossos. Mas no tempo que nós estamos aqui, a gente precisa aprender a se melhorar. E a gente só vai conseguir isso quando a gente consegue aprender a se aceitar, a ter o nosso autoconhecimento e trabalhar isso em nós. Damião? Paciência.
Paciência, paciência, mas que bênção, né, amigos? Que bênção a gente ter a lei do esquecimento. E aquilo que a Tati comentou, né? Para que você quer saber exatamente o que aconteceu, com quem aconteceu? Não precisa nada disso, né, Tati? A gente tem que estar fazendo isso que a Tati estava lembrando de forma tão simples, né? E que às vezes tão trabalhosa para cada um de nós, né? Ter a paciência, ter ali também todo esse exercício de parar de não reclamar. Estamos falando do filme Um Sonho de Liberdade hoje, na sessão Pipoca Espiritual, que também fala de esperança, né? Também fala de esperança, porque em 1946, Andy ele é um jovem bem-sucedido, um banqueiro, tem a sua vida radicalmente modificada ao ser condenado por um crime que não cometeu. Ele é mandado para uma prisão e encontra um agente penitenciário que usa a Bíblia, gente, aquela história. Né? Ele usa a Bíblia como arma de controle e é o capitão que trata os internos como animais. E um dos momentos é, não adianta, né, gente, falar da Bíblia, o que está escrito na Bíblia, ter até a Bíblia na parede e não colocar em prática, gente. Ele fala tanto aqui no canal. Esse é o maior exercício, colocar em prática o que Jesus nos ensinou. E falando ainda desse poder da esperança, Emmanuel sugere com sabedoria, para que levantemo-nos e prossigamos convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. E Paulo Freire uma vez disse, né? É preciso ter esperança, mas sem ter a esperança, mas ter a esperança do verbo esperançar. Para Paulo Freire, esperança significa se levantar, ir atrás, construir. Ai, Tati, não desistir, levar adiante, juntar-se com outros para fazer de outro modo, Tati. A gente já tem aí algumas respostas, né, sobre a esperança, né, sobre a paciência, a esperança. E no filme, a gente tem também, nesse filme a gente tem muitas lições, mas uma das lições que a gente tem também é a persistência, a nossa mudança de hábito. Quando nós queremos muito algo, por que a gente não persiste? Por que a gente não persegue? Por que a gente desiste das coisas que a gente quer? O filme mostra, perdão, um pouco de como ele persistiu naquilo, de como ele ainda tinha essa esperança de sair daquele local, de provar a sua inocência, né? Embora as pessoas que estivessem ao seu lado não acreditassem nele, mas ele acreditava naquela verdade. Ele tinha essa esperança. E a paciência faz com que ele tenha a persistência e a continuidade de fazer todos os dias um pouquinho. Então, ele foi dando um passinho de cada vez. Eu tô tomando muito cuidado para não dar nenhum spoiler aqui, tá? Tô tomando muito cuidado, embora eu tô querendo muito falar tudo isso. Mas, assim, ele foi dando um passinho de cada vez, mesmo sem saber se ia dar certo. Mas se ele não desse esse passinho de cada vez, ele nunca vai saber. E nós somos assim. A gente às vezes desiste, porque em vez do passinho pequeno, a gente quer dar um passo grande. E aí o passo grande, ele é muito inalcançável, assim, requer muito esforço nosso de uma vez só. E se eu for dando de passinho por passinho, de formiguinha, eu consigo chegar, às vezes, muito mais além do que eu realmente queria. Então, esse filme,
fala de paciência, de persistência, fala de perdão e fala também de por que nós temos que passar por isso. Além de tudo isso, né, nós temos também a questão da lei da liberdade, né, Damião? Sim, né? E é até importante, né, quando a gente consegue falar de um sonho de liberdade, falar, né, da lei de liberdade. E o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, apresenta as perguntas 825 até 872, trazendo de forma lógica e racional os pensamentos dos espíritos acrescidos de algumas notas e comentários elaboradas por Kardec referentes à liberdade e ao livre-arbítrio. Exemplo, vou pegar pergunta 825, sobre o desejo humano de possuir uma liberdade absoluta em relação aos seus atos e vontades. Há posições no mundo em que o homem pode gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? E como resposta temos: não, porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. Kardec insiste sobre o tema na pergunta seguinte, a 826. Qual seria a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta? E como resposta definitiva, os espíritos de luz dizem: a do eremita, no deserto. Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar, e não terão eles, portanto, liberdade absoluta, Tati. Porque é aquele caso, né? Se tem duas pessoas, eu preciso respeitar a liberdade do outro. Então, eu tenho que respeitar o tom de voz que eu falo. Se eu estou ouvindo música alta, eu estou também passando por cima da liberdade do outro, né? Eu estou falando alto, eu estou passando por cima do direito do outro de não querer me ouvir, né? Então, tudo isso, né, gera conflitos. E imagina, estando também numa cela, né? Ali ele teve que construir novas amizades, construir amizades de tipos de pessoas em que ele não estava acostumado, em que ele não queria fazer parte daquele meio, porque nem era para ele estar ali. Mas ali, construindo as amizades, ele mudou. Ele conseguiu mudar também, e mudar também o pensamento de outras pessoas que estavam ali. Então, ele consegue, com tudo que ele sabe de fora da cadeia, ele consegue também implantar dentro da cadeia coisas que ele sabe. Então, ele consegue mostrar para as pessoas de lá, tanto para os presos quanto para as pessoas que trabalham ali dentro, que ele tinha muito potencial, que ele tinha estudos, que ele sabia muitas coisas e que ele podia auxiliar em outros requisitos. Né? Ele era muito bom em matemática, em finanças, em administração. Ele lia muito, ele pegava muitos livros que tinham na biblioteca. Então, ele começa a pensar também nos interesses dos outros, no que eles podem, já que eles têm a prisão perpétua, já que eles vão ter que ficar lá até o fim da vida, né, que eles tenham um pouco mais de qualidade de vida. Então, que eles tenham livros melhores para ler, e ele começa a batalhar por isso. Então, ele começa também a modificar a vida das pessoas que estão ali, inclusive do diretivo do local, né, da direção do local. Então, as pessoas começam a reconhecer o valor deste homem, né, e, claro, começam a reconhecer o valor e os interesses que elas têm nele estar ali. Quantas vezes a gente também já não se sentiu assim? Que as pessoas estão interessadas no que a gente sabe, no que a gente tem, né? E que, ao mesmo tempo, elas não têm essa contrapartida. Elas vão só querer chupar nossa energia ali, né? E espiritualmente, a gente está falando de pessoas obsessoras, que são obsessores, que são encarnados e que atraem também espíritos desencarnados que fazem a mesma coisa.
Você também conheceu gente assim, Damião? Sim, né? E às vezes é aquilo, né? É tão importante quando a gente tem essa oportunidade na sessão pipoca espiritual, porque normalmente as pessoas têm hábito, né, Tati? Não, obsessor, né? Primeiro, achar que sempre vem o espiritual que vai fazer esse tipo de trabalho. Existem dois outros que são tão ou mais presentes na nossa vida. Um está na frente do espelho, que somos nós mesmos, né, Tati? E o outro são os encarnados, né? De encarnado para encarnado. Ah, gente, sabe? E aí é aquilo. Quanto é importante, né? O quanto é importante os nossos pensamentos, orai e vigiai para que possamos estar fazendo a diferença para o bem de tantos e tantos que convivem com a gente. E também estamos falando do filme hoje aqui na sessão Pipoca Espiritual, Um Sonho de Liberdade. E eu vi também no filme, do Sonho de Liberdade, a transformação moral, né? E aí eu me lembrei, né, de Santo Agostinho, né, que disse: Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltar algum dever, se ninguém tiver motivo de se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver em mim o que precisava de reforma. E o quanto é importante, né? É isso que a Tati estava dizendo, a gente ter esse exercício diário, como Santo Agostinho teve, sabe, de novo, aquilo que a Tati diz, não fica importando muito o que você fez. Vamos fazer diferente a partir de agora. E ainda sobre transformação moral, questão 919A de O Livro dos Espíritos. As imperfeições morais levam o homem ao afastamento das leis de Deus, resultando em desequilíbrios, levando a conflitos no presente e no futuro, alguns graves, causadores de grandes perturbações espirituais. A causa das aflições, a transformação moral, nas condições em que se encontram essas almas, acumulam inimizades, antipatias, e por isso muitas vezes vivem isoladas sem desfrutar das singelas manifestações das verdadeiras amizades. Quem conhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais, enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa melhor se esforça por desligar-se dele, sempre consegue, se tem firme a vontade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Tati, lindo demais a oportunidade de falar de um sonho de liberdade, né, Tati? Esse filme traz tanta coisa para a gente analisar, tanta coisa para a gente pensar, né? Essa questão da evolução moral é algo que também a gente precisa trabalhar onde nós estivermos, e é algo que ele começou a pensar, né, na evolução intelectual dele, né? Então ele começa a pensar em estratégias, começa a estudar mais, a fazer com que outras pessoas estudassem, né? E também a fazer conexões com pessoas lá dentro da prisão, né? Então, nós viemos aqui para viver em sociedade, a gente precisa fazer conexão com as pessoas, ajudar as pessoas, e é isso que vai ditar também a nossa evolução, né? Então, a gente vai encontrar pessoas, assim como no filme também, que tem mais interesse na parte material do que na parte dos valores morais. Então, existe ali uma situação muito clara de que o valor moral não vale nada para alguns, né, e vale muito para outros. E isso faz toda a diferença no percurso da nossa jornada, porque é uma escolha para todos nós. É uma escolha o caminho que a gente vai seguir. Eu quero realmente evoluir, eu quero realmente ir para um lugar bom depois daqui. Então, como é que eu quero acabar os meus dias? E daí, algumas pessoas têm a oportunidade de ajudar e não ajudam, porque o interesse material é muito maior do que o interesse moral, espiritual.
né? Porque o moral e o espiritual, eles caminham juntos, né? E o ego, a idolatria, a avareza, o material, caminham juntos também. Então, um trabalhava numa vertente, o outro trabalhava em outra vertente, né? Então, a gente tem essa parte também no filme. O que quando as pessoas trabalham muito na parte material e se veem ameaçadas pelo ego, pela avareza, por algo que para elas vai ser mal visto, também existe a coisa da morte, né? O filme também fala de suicídio, né? Nesse contexto, não no contexto de doença, de uma pessoa depressiva, nem nada. Fala no contexto da avareza, do ego, né? De pessoas que são materialistas. E a gente também tem que entender muito isso, né? Porque às vezes a gente fala, não, porque todos os suicidas vão para o mesmo lugar, todos os suicidas vão não sei o quê. Não, não é, né? Porque existem pessoas que foram muito boas enquanto estiveram aqui, mas estiveram doentes mentalmente, né, psicologicamente, e não conseguiram superar essa fase da doença. E por isso cometem o ato do suicídio, né? E outras pessoas que fazem isso por causa do orgulho, por causa do materialismo. Então, são contextos totalmente diferentes. Então, quando a gente fala que a vida de cada um é única e que a gente não pode generalizar as coisas, se morreu de tal forma, vai para tal lugar, se fez tal coisa, vai para tal lugar, isso não existe uma receita de bolo, porque cada pessoa é única. Então, tudo que nós fazemos vai ser levado em consideração. Tudo de bom, mas também tudo de ruim, né? Então, por isso a gente tem que tomar cuidado. Por isso a gente tem que vigiar os nossos pensamentos. Por isso a gente tem que ser coerente do que a gente pensa, do que a gente fala e do que a gente faz. Porque o Damião falou, né, da Bíblia, né, que o diretor andava com a Bíblia debaixo do braço, falava que as pessoas tinham que ter a Bíblia e tudo mais, mas será que o discurso era coerente com a posição dele? Né? Será que realmente era uma pessoa que praticava aquilo? E daí a gente vê incoerências, né? Que não, que era só um discurso. Então, são coisas que a gente precisa analisar ao longo da nossa vida. E hoje a gente está analisando o filme Um Sonho de Liberdade, que fez a gente mudar um pouco a nossa perspectiva, né, Damião? Sim, é o que você lembrou bem, né, Tati? Quanto é importante quando a gente fala em suicídio, cada caso é um caso. É que as pessoas têm um padrão de achar que tudo é igual, e não, cada caso é um caso. Você lembrou bem desse caso, né? E de novo, né, o quanto é importante, né, no nosso dia a dia, colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Não adianta ter a Bíblia embaixo do braço ou a Bíblia nas duas mãos e não colocar nada daquilo em prática, né, Tati? Exatamente, gente, estudem Kardec, estudem os livros, a gente tem tantas obras, né? Tem gente que fala, mas Kardec é muito difícil. Comece então por os livros mais fáceis, né? E depois você vai para os livros que você acha mais difícil, mas estude, busque informação, né? Porque isso sempre vai enriquecer. E você pode estudar com filmes, né? Eu adoro fazer essas análises nos filmes e trazer os ensinamentos de Kardec para junto da gente, né? Dentro de uma história que essa é uma história baseada em um caso real, né? A gente pode fazer muitas análises e muitas colocações e muitas comparações dentro de histórias que a gente escuta e muito pode encaixar com a nossa história, né? E aqui toda sexta-feira a gente faz uma análise de um filme, de uma série, de um documentário, de um desenho, e você pode participar com a gente também. Deixa sua sugestão, deixa seu like, coloca aqui os seus comentários. Os comentários ajudam muito a gente a crescer nas redes, e então deixa aqui pra gente que a gente também vai ver e vai responder vocês. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais.
Tchau, tchau.